Salve, galera! Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre genética humana, né? Que é um assunto que eu sou apaixonada. E o que é genética? O que a genética estuda? A genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes que formam o DNA, que produzem as características das pessoas. Então, através do DNA, nós vamos conseguir ter as características individuais de cada pessoa, ok? O conjunto de gene recebe o nome de genoma. O genoma é expresso de duas formas, genótipo e fenótipo. O fenótipo são as partes visíveis da informação genética, tipo de cor, os olhos, a altura, isso faz parte do fenótipo e ele é influenciado pelo meio ambiente. Logo, ele pode se expressar de forma diferente das informações contidas no fenótipo. Já o genótipo é a parte não visível representada pelos genes que serão expressos no fenótipo. A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas, que é o óvulo e o espermatozoide. Esses gametas são células haploides, né? Aqui, ó, células haploides, geradas por meiose, que quando se juntam, elas formam uma célula diploide, que é o chamado zigoto. Ele irá se desenvolver e formará o indivíduo. Em resumo, lá no fundo, genes, DNA e cromossomos meio que fazem a mesma função, que é passar nosso material genético, determinando as características únicas de cada indivíduo. Os cromossomos, eles contêm a estrutura de DNA que carregam os genes capazes de definir atributos físicos particulares de cada um. Se juntas, elas já causam um... Agora imagina se elas se separarem. Vamos falar sobre os cromossomos homólogos. O que são os cromossomos homólogos? São aqueles formados de pares e a sua segregação é a base para entendermos as leis de Mendel, né? Então, a gente já falou sobre as leis de Mendel. E o que a lei de Mendel vai estar afirmando? A primeira lei de Mendel afirma que todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que separam durante a formação dos gametas, sendo 50% do gene do pai e 50% do gene da mãe. Assim, pai e mãe transmitem um gene de cada para os seus descendentes. Já a segunda lei de Mendel, ele refere à segregação ou separação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas dependem umas das outras, portanto, são consideradas características independentes, como altura, miopia, etc. Agora, falando dos alelos, eles são responsáveis por determinar uma mesma característica. Eles podem ser alelos dominantes ou alelos recessivos. Cada uma dessas características, quando o gene é dominante sobre as demais, ela é representada por uma letra maiúscula, né? A gente já falou sobre isso aqui. E recessiva, no caso, por letra minúscula. Os alelos recessivos só expressam uma condição homozigótica, ou seja, só sempre será recessivo, azinho, azinho. Já o alelo dominante, ele pode ser azão, azão ou azinho, azinho. Então, o dominante, ele pode ser homozigótica ou heterozigótica, e o recessivo necessariamente vai ser homozigótica, azinho, azinho. Então, isso aqui é um resumo básico, né, sobre os alelos homólogos e análogos. E os cromossomos. Espero que vocês tenham entendido. Façam um mapa para melhor fixação do conteúdo e discutiremos mais na próxima aula, ok?